Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui de como vocês podem estar fazendo um servidor DNS e um servidor proxy, certo? Então primeiramente a gente vai estar entrando no nosso terminal e vendo se nosso sistema operacional está devidamente atualizado. Então vamos lá, sudo apt-get update. Ele vai requisitar nossa senha e a partir disso ele vai atualizar nosso sistema operacional caso ele esteja desatualizado. Após isso, a gente deverá instalar uma ferramenta que será BindNow. Essa ferramenta é essencial para a gente poder estar fazendo nosso servidor DNS. Então vai ser sudo apt-get install e o nome da nossa ferramenta que é BindNow, certo? Ele vai estar pedindo uma confirmação para a gente estar instalando. Após isso, a gente pode ver que ao instalar essa ferramenta já vem algum diretório com alguns arquivos dentro já pré-configurado. Esse diretório é cd/etc/bind. Aqui dentro tem alguns arquivos que já vêm pré-configurados, como eu citei antes. A gente vai estar mexendo nesse named.conf.local, certo? Então para isso o que a gente vai fazer? A gente precisa da permissão de sudo, de superusuário para editar, sudo, uma ferramenta que a gente possa estar editando texto, no caso eu vou utilizar nano, e o nome do arquivo, que vai ser named.conf.local. Aqui dentro, a gente vai ter que criar duas zonas, certo? Será a zona direta e a zona reversa. Primeiramente, vamos fazer a zona direta. Então, zone, o nome da nossa zona, no caso, vai ser thiago.net. Vamos abrir chave, fechar chave, certo? Dentro disso, a gente vai estar colocando type master, ponto e vírgula, e o file. Então, aqui dentro do file a gente vai estar direcionando onde essa zona direta vai atuar. Então, vai ser /etc /bind /db.thiago.net. Esse arquivo ainda não foi criado, mas será criado no próximo passo, certo? Após isso, a gente vai estar criando a zona reversa. Então, vai ser zone e o nome da nossa zona reversa, que vai ser o IP ao contrário, 2.168.192. Aí necessariamente precisa in ponto traço, no caso, addr.arpa. Após isso, novamente a gente vai estar abrindo e fechando chaves, certo? E aqui dentro a gente vai estar usando type master, novamente, e o file. Então ele vai estar atuando /etc/bind e o nome do nosso arquivo, que no caso vai ser ele mesmo, 2.168.192.in-addr.arpa, certo? Ponto e vírgula. Então aqui a gente já criou a nossa zona direta, que é aqui em cima, e a nossa zona reversa aqui embaixo, certo? Então vamos estar salvando esse arquivo. Após isso, a gente vai estar fazendo uma substituição dos arquivos. A gente vai estar substituindo esse local para o que foi criado aqui, que no caso é o nosso thiago.net, né? db.thiago.net. Então vamos estar substituindo ele. Então, sudo cp, o nome do arquivo que a gente vai estar trocando, que vai ser dblocal, db.local, e o nome que a gente vai estar criando, que vai ser db.thiago.net, certo? Pode ver agora que tem o local, cadê o local? O local, e aí agora tem o thiago.net, certo? A gente vai estar fazendo a mesma coisa para a nossa zona reversa, que no caso aqui foi configurada, aqui foi configurada com 2.168.192. Tal. Aqui vale lembrar que como foi criado aqui em cima db, aqui pode ser criado também db.
Desculpe, estava deixando passar isso. Então, aqui a gente vai estar fazendo a mesma coisa. cp, sudo cp, a gente vai estar pegando db.127 e vai estar criando db.2.168.192, certo? Então a gente já criou os nossos dois. A gente já criou nossos dois arquivos de configuração principal, que no caso vai ser db.thiago.net e o db2.168.192. A gente vai começar configurando o thiago.net, que é a nossa zona direta. Então vai ser sudo nano db.thiago.net. Aqui dentro a gente vai estar configurando refresh time, retry, expire. E dentro deles tem alguns requisitos que vêm a mim cumprir. Mas vocês podem estar colocando qualquer tempo. Lembrando que esses tempos são dados em segundos, certo? Então, no caso aqui, nosso registro ele vai ter um refresh de 12 horas. Então, 12 horas em segundos equivale a 43.200, certo? O nosso retry equivale a 7.200, que no caso é um valor de 2 horas. Expire tem um valor de 2 dias, então 172.800. E o negative cache a gente vai estar colocando também valor de 12 horas, então 43.200, certo? Aqui em cima, em localhost, a gente vai estar colocando o nome do nosso domínio, né? Então vai ser thiago.net. Aqui em root seria o nosso administrador. Então vai ser admin, o nome do nosso domínio. Então, thiago.net. Esse ponto tem que ter no final, senão ele vai ficar criando thiago.net e seria admin.thiago.net.thiago.net. Então acabarei repetindo e isso ia dar erro. Então esse ponto é necessário que tenha no final, certo? Aqui em NS a gente vai estar criando então um registro ns1.thiago.net, certo? Esse registro ns1 vai estar direcionado a esse registro ns1, ele vai estar com tipo A, direcionando ele para 192.68.2.1, que no caso é o IP do nosso domínio. Esse tipo AAA é para IPv6, então não vai ser utilizado no momento. A gente também pode estar criando registro tipo A para quando for www. Tem um W a mais aqui. E tipo A, para ele direcionar para 192.168.2.2, certo? Então ele vai estar direcionado para esse IP. Quando for sistema, a gente vai estar direcionando ele para 192.168.2.3, certo? E quando for notícias, a gente vai estar direcionando ele para 192.168.2.4, certo? Então deixa eu dar uma arrumadinha aqui, mais compreensível, certo? Então o NS1 ele vai estar direcionando para o nosso IP, onde já está registrado o nosso DNS. O www estará direcionando para final 2, sistema final 3, notícias final 4, certo? Aqui a gente também pode estar criando registro CNAME, né? O tipo A você vai estar configurando um nome para um IP. O CNAME a gente vai estar configurando um nome para nome. Então, tipo web, ele vai receber tipo CNAME, ele vai ser direcionado para www, certo? Então ele vai ser direcionado para www,
em www ele vai ser redirecionado para esse IP, certo? Então vamos repetir com os demais itens. Então system também vai ser um tipo índice, name vai ser sistema, certo? Ali em cima a gente tem notícias, então podemos colocar jornal esse name para notícias. Então, se alguém colocar web ou www, será direcionado para o mesmo IP. Se alguém colocar system ou sistema, também será direcionado para o mesmo IP e a mesma coisa acontecerá com o jornal e notícias, certo? Agora a gente pode estar criando um registro tipo MX. MX é um registro que possui prioridade e a gente vai estar utilizando ele, criando um MX com prioridade 10. Lembrando que quanto menor a prioridade, quanto menor, mais prioridade tem. Então sempre vai ser requisitado quem tem a menor prioridade antes. Então a gente vai estar criando nesse MX mail1.thiago.net. Novamente aqui a gente vai estar criando um tipo MX, agora com prioridade de 20. E vai ser um mail2.thiago.net. Então a gente já criou esses dois, porém a gente precisa criar um registro tipo A, direcionando esses mail para um IP. Então vai ser mail1 in A e o IP que ele vai estar direcionando. No caso vai ser 192.168.2.10. No caso. Mail2 também terá que ser redirecionado para um IP. No caso será 192.168.2.20, certo? Então aqui a gente já fez a nossa configuração, né, básica do nossa zona direta, certo? Aqui sempre é bom que cada alteração que você fizer, você modifique o seu serial, certo? Assim você poderá estar substituindo, você não vai estar substituindo as cópias anteriores desse arquivo, certo? Então aqui a gente vai estar salvando e a gente já vai ter configurado a nossa zona direta. Agora a gente vai fazer o mesmo com a nossa zona inversa, certo? Então 2.168.192. Aí. Aqui dentro, novamente, a gente vai estar utilizando as configurações que nem antes aqui em cima, né? Então o nome do nosso domínio vai continuar sendo Thiago.net. Admin continua sendo admin.thiago.net, certo? Aqui em refresh vai ser que nem antes, mesmo refresh de antes. A gente vai estar utilizando aqui 43200, aqui vai ser 7200, aqui vai ser 172.800 e 43200, beleza. Aqui dentro, novamente, a gente vai estar criando um registro NS, então vai ser ms1.thiago.net. Esse NS ele vai estar direcionando para thiago.net. No caso ele vai ser do IP 1, certo? Então quem acessar o IP 1 está acessando o thiago.net, certo? Aqui novamente a gente vai fazer para o 2 in ptr, que a gente criou na zona direta, né? Ele vai então para www.thiago.net, certo? O 3 a gente criou para o sistema, né? Sistema.thiago.net. O 4 foi notícia, né? Então a gente vai estar criando ptr notícias.thiago.net.
certo? Por fim, a gente tem os e-mails. Então, os e-mails vão funcionar normalmente. Então, mail1.thiago.net, certo? Agora o mail 2, ptr, mail2.thiago.net, certo? Então a gente já criou a nossa zona reversa, né? E já está tudo configurado do IP para o nome, certo? Então a gente pode estar vendo aqui e salvando, certo? Ctrl X. A partir disso, a gente já pode estar testando ver se está funcionando, certo? Então vamos reiniciar o nosso serviço. Sudo service bind 9 reload. Então ele vai estar recarregando o domínio, né? E vamos ver se esse domínio realmente está operante. Status. Ó, pode ver que ele está rodando, né? Running. E a partir disso a gente pode estar testando. Porém a gente tem que estar configurando. A gente vai vir na nossa configuração de network, né? De conexão. Editar. IPv4 a gente vai estar colocando no método manual. E aqui a gente vai estar adicionando. O nosso IP é 192.168.2.1, certo? A nossa máscara é /24, então mantém. Nosso roteador, ele pode ser 192.168.2.101, correto? E aqui a gente vai estar direcionando o nosso DNS server. No caso, é o nosso próprio IP, está rodando a nossa máquina. 22.168.2.1, certo? Aqui a gente já pode estar salvando. E a partir disso, a máquina vai começar a estar utilizando o nosso servidor de DNS. Para a gente poder estar testando, vamos usar host e thiago.net. Pode ver que aqui ele já detectou o thiago.net e direcionou nós para esse IP, certo? Vamos testar com os outros domínios criados. Host www.thiago.net. Beleza? Novamente ele pegou o nosso nome, né? O que foi digitado e foi direcionado para o IP com final 2. Novamente vamos estar fazendo para notícias. Noticias.thiago.net. Novamente direcionou para o nosso final 4. E agora um que a gente pulou, que foi o sistema, né? Sistema.thiago.net. Ó, novamente. Aí a gente já viu que nossos registros tipo A funcionaram, certo? Então deixa eu estar voltando aqui para mostrar para vocês. A gente digitou www.thiago.net e ele direcionou a gente para esse IP. A gente escreveu thiago.net, esse arroba significa thiago.net, né? O nosso nome de domínio. Ele direcionou para esse IP. Agora a gente vai estar vendo se o nosso registro CNAME, que é o que a gente criou aqui, ele está funcionando, certo? Então a gente vai ter que digitar o web. Quando a gente digitar o web, ele vai direcionar para www e o www vai estar direcionando para esse IP, certo? Então vamos voltar lá e vamos fazer o teste. Então host web.thiago.net. Pode ver que ele já detectou que é www.thiago.net e deu o nosso IP. A mesma coisa vai acontecer quando a gente digitar jornal.thiago.net. E, novamente, system. Ele detectou e mandou. Então a gente já pode ver que o nosso sistema, nosso servidor de DNS está funcionando corretamente, certo? Então, após o término do nosso servidor de DNS, a gente vai estar começando a configuração do nosso servidor de proxy, certo? Para quem pulou o vídeo, é sempre bom manter seu sistema atualizado. Então utilize sudo espaço apt-get update.
Com esse comando, você vai poder estar atualizando seus sistemas, caso ele não esteja atualizado, certo? Então agora, diferente do DNS, a gente vai ter que estar instalando a ferramenta Squid 3, certo? Para a gente fazer a instalação dessa ferramenta, a gente vai estar usando, né, sudo apt-get install Squid 3. A gente vai estar confirmando que quer instalar e a gente vai ter que aguardar instalar. Certo. Então, após a gente ter instalado a ferramenta, a gente pode estar utilizando uma pré-configuração que está disponível no site Bytely, certo? Então, vamos utilizar ela. Para utilizar ela, a gente vai estar usando sudo wget -o squid conf e o link que foi disponibilizado, que no caso é http://bit.ly/squid cfg, certo? Após isso ele vai estar baixando, né? Ele vai ter baixado e salvado. A gente vai estar fazendo uma cópia, então sudo cp do squid.conf e vai estar mandando essa cópia para /etc/squid3/squid.conf, certo? Então após isso a gente pode estar entrando nessa pasta, né? Então cd /etc/squid3. Aqui dentro a gente já moveu e tem a squid.conf, certo? Então a gente vai estar entrando nesse squid.conf. Então, sudo, uma ferramenta que a gente pode estar utilizando para entrar é nano squid.conf, certo? Aqui dentro a gente tem diversas configurações, certo? Aonde tem DN é acesso negado. Aqui tem protocolos de acesso, o IP que está configurado, né, do localhost, a máscaras, tudo certinho, cache, memória, tudo vem pré-configurado aqui. Aonde tem DN, ele está bloqueando o acesso, onde tem alô, ele está liberado, certo? Aqui a gente bloqueou todos os sites do ifc.edu.br, então aqui ele está redirecionando, né, o Moodle. Quando uma pessoa acessar esse link aqui, no caso moodle.freiburger.ifc.edu.br, ele vai estar direcionando, certo, para o ifc.edu.br, certo? Aqui, novamente, ele tem palavras bloqueadas, que ele vai estar bloqueando ela. A gente vai ter que estar criando, certo? Essas palavras bloqueadas não vêm. Sites bloqueados, redes sociais e sites liberados, certo? Horário de almoço, esse aqui é um extra que tem aqui, você pode estar colocando um horário que você quiser, né, e o nome de um horário. No caso, o horário de almoço é das meio-dia a 1h. Então, você pode estar utilizando isso, ó, aqui, ele está permitindo o acesso, né, das redes sociais no horário de almoço. Senão, a rede social vai estar DN, está bloqueada, certo? Então, a partir disso, a gente vai estar criando aquelas palavras bloqueadas, certo? Então, vamos estar usando aqui sudo nano palavras bloqueadas, certo?
Aqui dentro a gente pode estar colocando qualquer palavra, certo? Uma delas que eu vou colocar vai ser blog. Outra que eu vou colocar pode ser carro. Pode ser qualquer palavra, certo? A gente pode estar criando aqui sites bloqueados. Aqui em sites bloqueados, a gente pode estar colocando um site que contenha esta palavra, ou um site como www.yahoo.com, ou algum site malicioso, ou qualquer outro tipo de site, certo? Após isso, a gente pode estar criando sites permitidos. Então, sudo nano sites underline permitidos. Sites permitidos, você pode estar colocando uma palavra também que tem permissão. No caso, vou estar colocando essa numeração ou uma palavra como live, que seja. Ou um site em si, certo? Um link inteiro. Como lá tem redes sociais, a gente pode estar bloqueando uma rede social. No caso, vamos bloquear o Facebook. Certo? Então o Facebook vai estar bloqueado. Para a gente testar isso, a gente vai ter que dar um sudo service squid 3 restart. Demora um pouquinho, ele vai ter restartado. Para a gente testar isso, basta a gente abrir o nosso navegador. Após abrir o navegador, a gente vai ter que estar configurando o proxy dele, né? Então, tá vindo em preferências, avançado, sync, vai em avançado network, settings. Aqui a gente vai estar usando um proxy manual, certo? Esse proxy manual a gente configurou na porta. Vamos dar uma olhada aqui. ls sudo nano squid.com. Então aqui dentro a gente configurou nesse IP, né? Então vamos estar colocando esse IP. 127.0.0.1, certo? A porta que a gente utilizou lá em cima é 3128. Então 3128. Após isso a gente então configurou o nosso servidor de proxy no navegador. Vamos estar reiniciando o navegador. E vamos estar testando aqui entrar no Facebook. No www.facebook.com. Você vai ver que está bloqueado porque não está no horário permitido, certo? O horário permitido aqui é do meio-dia a 1h da tarde, certo? Então desse horário até dentro desse horário aqui, as redes sociais são liberadas. Aqui. Redes sociais são liberadas no horário do almoço, certo? Então vamos estar tentando outro site aqui, www.yahoo.com. Outro site que foi bloqueado aqui pela gente. A gente vai estar mostrando também esse redirecionamento de tráfego, certo? Então quando a pessoa entrar aqui, tentar entrar em moodle.freiburg.ifc.edu.br, ele vai estar sendo direcionado para somente ifc.edu.br. Então, a pessoa que tentar acessar o Moodle, certo, não vai estar conseguindo. Esperar carregar aqui, ó, pode ver, foi direcionada para esta página. Para provar que está funcionando,
vamos colocar aqui freiburg.ifc.edu.br. Ele vai estar entrando no IFC de Freiburg e vai estar tentando acessar o Moodle. Então, quando a gente tentar acessar o Moodle, a gente vai ser direcionado novamente para ifc.edu.br. Então, ele está redirecionando o tráfego de uma rede, certo? Pode ser bloqueado também sites maliciosos. Então, ó, acesso DNS, a gente não pode estar acessando esses sites. Tudo quanto é palavra ou site que você colocar em sites bloqueados, aqui ó, a gente colocou Yahoo, Bag. Então, após a gente ter feito a configuração do nosso servidor de DNS e o nosso servidor de proxy, é interessante que a gente tenha um script de backup, certo? Para caso que ocorra algum erro, a gente possa estar recuperando esses arquivos rapidamente. Então, para a gente estar criando um script de backup, vamos primeiro criar um diretório. Então, vamos usar o comando mkdir, onde vai ficar o nosso diretório, vai ficar /etc, e o nome do nosso diretório que vai ser backup, certo? Então, a gente já criou uma pasta, a gente vai estar entrando nessa pasta, cd/etc/backup. Então, dentro dessa pasta aqui, a gente pode ver que não tem nada. E aqui dentro a gente vai estar criando o nosso script de backup. Então, vamos dar um clear. Para a gente estar criando, a gente vai usar uma ferramenta de edição de texto. No caso, vai ser Nano. E o nome do nosso script. Então, vai ser backup.sh. Aqui dentro, a gente vai estar começando com jogo da velha, exclamação, /bin/bash. E após isso, a gente vai estar dando um name para o nosso script. O nome, eu quero que seja a data. Então, para cada vez que esse script rode, ele vai estar pegando a data e vai estar colocando como nome. Assim vai ficar mais fácil de achar qual que é o mais atual. Então, a gente vai estar pegando date mais porcentagem D. Então, esse porcentagem D vai estar pegando o dia. Vamos estar separando por traço. Porcentagem M. Então, ele vai estar pegando o mês. Separado por traço novamente. Porcentagem H. Esse porcentagem H ele vai estar pegando a hora. E por fim, porcentagem M. Esse M seria o minuto. Então ele vai estar pegando o dia, o mês, a hora e o minuto. Então beleza. Após isso, a gente vai estar pegando o nosso diretório do DNS. Onde é que foi configurado o nosso DNS? Foi configurado em /etc/squid. Não, perdão. Bint. Certo? Após isso, a gente vai estar pegando o nosso diretório do proxy. A gente está podendo salvar o nosso proxy também. Ele está em /etc/squid3, certo? Após isso, a gente vai estar pegando os dois diretórios. Vamos estar fazendo um arquivo com os dois diretórios. Então vai ser dir. Dentro desse dir vai ter os dois diretórios. Então vamos estar colocando o diretório do DNS espaço o diretório do proxy, certo? Então ele vai estar pegando no diretório do DNS e o diretório do nosso proxy. Agora a gente tem que dar um destino. Então o destino que é a pasta que a gente criou. Essa pasta que a gente criou fica em /etc/backup e o nome do nosso arquivo, que vai ser name.tgz. Esse TGZ vai ser um arquivo zipado, certo? Então, após isso, a gente vai estar criando o comando para estar podendo compactar. Então, vamos estar usando tar -p -czpf para a gente poder estar compactando esse arquivo. Aí a gente vai estar pegando o nosso destino. Então, dash e o nosso diretório. Então, dir. Então, ele vai estar pegando o nosso destino, certo? E o nosso diretório. Então, o que tem que salvar e aonde que tem que salvar.
Após isso, vamos estar criando um echo, só para dizer que foi concluído. Então vamos dizer sucesso. Beleza. Vamos estar dando Ctrl X para salvar, Y, ok. Antes da gente testar, a gente tem que dar permissão para esse script. Então vamos usar chmod mais x e aonde está o nosso script, barra etc barra backup barra backup.sh. Então a gente vai estar dando permissão para o nosso script e após isso a gente vai estar executando ponto espaço ponto barra backup.sh. Então pode ver que o nosso script rodou. Se a gente der um ls, já foi um arquivo criado, certo? Nesse exato horário, 21/10, né? Outubro, às 23h15, certo? Se a gente executar novamente, ele vai estar configurando dentro desse mesmo arquivo, entendeu? Tudo que o backup fez agora, ele vai estar jogando dentro desse mesmo arquivo, porque está com o mesmo nome, certo? A partir do momento que aqui deixar de ser 15 e passar para 16, como aconteceu agora, a gente vai estar novamente rodando o nosso script e a gente já pode ver que criou um arquivo com 15, que é o anterior, e criou um agora, que é o 16. Eu acredito que não é muito interessante a gente ter um backup onde ele não seja automático. A gente tem que estar vindo toda hora executar ele. Então vamos estar entrando no Chrome Tab, -E, certo? A gente vai estar utilizando uma ferramenta de edição, no caso vou utilizar Nano, então 2. E aqui dentro a gente vai começar a configuração do nosso backup automático. Aqui ele está dizendo minuto, depois hora, depois vai vir dia do mês, o mês, dia da semana, usuário, que fica por aqui, e o comando, certo? Então vamos lá. Eu quero que 0 minutos, as 2 e deixa eu pensar, as 2 e as 7 horas, as 2 e as 7 da tarde, né? Eu quero que ele esteja fazendo o backup. Não me importa o dia, nem o mês e nem o dia da semana, certo? Eu quero que ele seja feito pelo usuário root e ele vai estar executando etc barra backup barra e o nome do nosso script, que no caso é backup.sh. Então, aqui, quando fechar certinho 2 horas e 19 horas de todos os dias, esse script vai estar sendo executado pelo usuário root e vai estar fazendo o nosso backup, certo? Então, está concluído. Vamos estar salvando. E a partir disso, a gente já tem a configuração de DNS e de proxy pronta, certo? Aqui dentro das configurações, então caso ocorra algum erro, todas as configurações estão aqui dentro e a gente pode estar vindo a extrair elas novamente, né? Tá recuperando as informações que a gente perdeu. Então esse foi o tutorial de hoje, muito obrigado e é isso.